Agora 2h07. Agora há pouco a gente conversava, né, na abertura, eu até brinquei, deixa eu te corrigir, porque agora é narcomilícia no Rio de Janeiro. A milícia que começou lá atrás ainda era chamada de autodefesa da comunidade. Hoje já ocupa praticamente a maioria das comunidades da própria capital fluminense. Por isso a gente aciona agora a nossa reportagem no Rio. A Júlia Calembach está com a gente. Oi, Júlia, uma pesquisa trouxe em números o que a gente já percebia na cobertura jornalística, né? Oi, Thaís. Pois é, um levantamento feito a partir de informações do Disque Denúncia, que aponta que em 2019 a milícia já controlava 57,5% do território aqui do Rio de Janeiro, o que corresponde a 41 de 161 bairros só aqui da capital fluminense. Esse estudo foi produzido pelo serviço do Disque Denúncia em parceria com as Universidades Federal Fluminense e de São Paulo, além das plataformas Fogo Cruzado e Pista News, que mostra que mais de 2 milhões de cariocas estão sob o domínio de grupos paramilitares. A milícia começou a atuar nos anos 2000 e, na atual configuração, já ultrapassam em controle territorial quadrilhas de traficantes, como a do Comando Vermelho, que é a maior aqui do estado e foi estabelecida a partir da década de 80. A facção, segundo o levantamento, tem 1.200.000 moradores sob seu domínio em 39 bairros. E isso chamou a atenção dos pesquisadores com a rapidez, do avanço dos grupos paramilitares. A gente conversou com um morador da Praça Seca, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele teve a identidade preservada, a voz distorcida, claro. E ele disse que os milicianos da região estão revistando os moradores atrás do dinheiro do auxílio emergencial. Essas pessoas têm que sacar esse dinheiro para dar para a milícia. Vamos ouvir. A milícia aqui da Praça Seca vem obrigando os moradores pobres, mais necessitados do alto da Rua Barão, a sacarem o dinheiro do auxílio emergencial para fazer o pagamento das taxas e pagar net gato, e obriga os moradores a comprar o gás também de R$90, tudo usando o auxílio emergencial do governo. Os moradores são obrigados a mostrar toda a documentação aos milicianos. Pois é, historicamente o tráfico de drogas atua com domínio territorial e do comércio de drogas, e a milícia com exploração irregular dos serviços de fornecimento de água, energia elétrica, gás, internet, segurança e até mesmo transporte e comércio imobiliário. Mas a coordenadora do estudo, Maria Isabel Couto, ela disse que não existe mais tanta diferença na atuação dos dois grupos, foi o que você disse, Thaís. Narcomilicianos, vamos ouvir. É importante colocar que para 2019 a gente já percebe essa diferenciação entre tráfico e milícia, ela começa a se fazer muito menos óbvia, porque a gente vê, digamos assim, o tráfico adotando atividades que antes eram características das milícias, como o controle de serviços básicos também, o comércio de serviços básicos nas áreas onde eles atuam, e a gente começa a ver também, por outro lado, as milícias que antes tinham um controle rigoroso, por exemplo, do comércio de drogas, no sentido de proibir, a gente vê elas começando a participar e entrar nesse mercado que também é lucrativo. Então, a gente começa a ver a diferenciação entre esses grupos, ela começa a ficar numa zona cinzenta. E na análise de toda a região metropolitana, os grupos paramilitares dominam 199 bairros com 3.600.000 habitantes, enquanto o Comando Vermelho, que é a maior facção aqui do Rio de Janeiro, controla áreas com 2.900.000 moradores em 216 bairros, Thaís. Então, é um desenho que vem sendo alterado ao longo do tempo e dificultando ainda mais, né? A Júlia acompanhou de perto também alguns crimes emblemáticos relacionados à milícia, como, por exemplo, o assassinato da vereadora Marielle Franco, do motorista também Anderson Gomes, em que técnicas usadas constantemente pelas milícias foram apontadas, como, por exemplo, aquele tal escritório do crime. Quando você tem a atuação, a contratação, né, de cada um dos criminosos, mas eles não sabem para que crime eles estão sendo contratados. Então, por exemplo, um fornece o carro, o outro fornece a munição, o outro fornece a arma, o outro vai só no dia para executar o crime. Eles não fazem uma conexão entre si, o que dificulta e muito o trabalho da polícia. Então, tá aí esse desenho que a gente já vinha percebendo, quem trabalha na cobertura todos os dias no noticiário do Rio de Janeiro, mas agora também através de números. Júlia, um bom trabalho para você. Bom trabalho para você, Thaís. E só queria acrescentar também, assustador que a gente está falando aí de uma população, a gente está em ano de eleição. Sim. Quantas das pessoas vão conseguir votar sem terem uma pressão de um narco-miliciano, de um traficante? A gente está falando de uma parte do Rio de Janeiro onde o Estado não manda e onde a eleição ela não é livre.
Não, e as pessoas acham, mas o voto é secreto, é na urna, é eletrônico. Não é bem assim. Não é assim que funciona e é assustador pensar nisso.